Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual da Profecia. Sim, passamos alguns dias sem gravar, mas estamos de volta. E eu já quero começar desejando a paz do Senhor, desejando um bom dia para quem está assistindo pela manhã, uma boa tarde para quem está assistindo de tarde, uma boa noite para quem está assistindo à noite, ou quem sabe quem está assistindo essa estreia ao vivo, sempre às 20 horas de segunda, na verdade, de domingo a sexta-feira. Família, nós havíamos no último estudo chegado até o capítulo 12. Estudamos já verso por verso do capítulo 1 até o capítulo 11. E agora adentraremos o capítulo 12. E eu havia dito que muitas coisas seriam esclarecidas agora no capítulo 12, e de fato, teremos que fragmentar muito para que o nosso estudo possa ser bem explicativo, bem didático, para que de fato você aprenda. Então, nós vamos começar, hoje nós vamos estudar do capítulo 1, né? Obviamente. Do capítulo 12, do verso 1 até o verso 6. Só que o que acontece? Do verso 1 até o verso 6, dedica-se um pouco de tempo para falar a respeito da mulher vestida de sol, da lua debaixo dos seus pés e das estrelas, e também do dragão. Hoje nós vamos estudar a mulher. E aí, num próximo estudo, nós estudaremos sobre o dragão, até para ficar bem distinto, tá bom? Vamos começar a leitura, então. Diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Note a visão da mulher e esse outro sinal, ambos no céu. Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Só até aqui por hoje. Aqui nós já temos muitas informações. Eu vou começar do fim para o começo. Quando fala-se de 1260 dias, nós já estudamos vários fragmentos demonstrando que trata-se de um período. Um período que começa quando o Império Romano ele cai, se transforma em 10 tribos bárbaras e logo em seguida se transforma em 7, que é justamente quando a Igreja Apostólica Romana se levanta. Estudamos isso com base em Daniel 7, estudamos isso em Apocalipse, quer seja no capítulo 3, quer seja no capítulo 6, no capítulo 10, no capítulo 11, e agora volta a repetir aqui. Ou seja, nós temos uma narrativa que acontece antes deste período e outra narrativa que acontece durante os 1260 dias. Mas o texto ele deixa bem claro o que acontece antes. E é dito que a mulher fugiu por esse período. Tá ótimo. Que mulher seria essa? Antes disso, no verso 5, é dito que ela deu à luz a um filho. Este filho é fácil de identificar aqui no verso 5, porque é dito que
ele há de reger todas as nações com vara de ferro. Quando esse filho nasceu, ele não reinou. Mas aqui é dito que ele nasceu e ele vai reinar. É dito que ele nasceu, mas que ele foi arrebatado para Deus e assentou-se em seu trono. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós já identificamos que este que nasceu e não reinou, mas ainda vai reinar, e que assentou-se em seu trono ao lado de Deus, é Jesus. Certo? Então nós sabemos já que trata-se de um período dos dias de Cristo. Nós já sabemos que esta mulher deu à luz a Jesus, ou seja, Jesus nasceu dela, e que ele foi arrebatado ao céu e ele há de reinar. Tá bom. Aí agora nós entramos nas questões mais polêmicas destes versos. Quem é a mulher? O que representa o sol? O que representa a lua? O que representa as 12 estrelas? E é exatamente isso que nós temos que descobrir. Só que note que o sol está cobrindo esta mulher, a lua é o caminho por onde ela anda, e nós temos as estrelas na sua cabeça. Se nós descobrirmos o que seria mulher dentro da profecia, já vai ficar mais fácil nós entendermos então o que representaria isso. Eu já quero dizer para você o seguinte: nós temos que tomar alguns cuidados em como nós interpretamos alguns símbolos proféticos. Livros proféticos tratam de assuntos proféticos. Livros históricos tratam de história. Livros de poesias tratam de poesias. Quando nós vemos mulher como um símbolo profético, nós temos que achar o seu simbolismo dentro de livros proféticos. Por quê? Porque há pessoas que pegam aqui, né? Nós temos que descobrir o que é mulher. Aí vai lá para Coríntios, para Romanos, para Paulo, basicamente, quando ele fala que a mulher é como a igreja e que o marido deve amá-la e tal. Aí fala assim, olha, tá vendo? Mulher significa igreja. Só que presta atenção, quando Paulo está falando, comparando mulher à igreja, ele não está falando de profecia. Ele está falando acerca do ministério evangelístico e de casamento. É isso que ele está falando. Então, quando nós queremos saber o que significa mulher dentro de profecias, nós temos que buscar em livros proféticos. E o próprio livro do Apocalipse revela o que significa mulher. Quando nós vemos aqui no capítulo 17, o anjo explicando para João, ele diz bem assim no verso 18: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Mulher, dentro da profecia, significa cidade. Significa cidade. Então, quando aqui fala que viu-se um grande sinal no céu, uma mulher, significa uma cidade. Uma cidade esta, lembrando que é visto do céu. Ou seja, este filho, ele nasce não proveniente da terra, mas ele nasce proveniente do céu. Lembra que quando Maria estava grávida, veio um anjo para lhe falar a origem desse filho? Ou seja, aqui nós estamos falando de uma batalha que acontece na terra, mas com origem celestial. Então Jesus, ele nasce em uma cidade. A cidade em questão, representada, seria Jerusalém, que seria a capital de Judá ou outrora a capital de Israel. Mas Israel se dividiu, ficando Jerusalém como capital de Judá e Samaria, capital de Israel. E aí é interessante essa referência de onde vem, porque em um determinado momento, Cristo conversando com a mulher samaritana, por exemplo, ele fala, né? Olha, a salvação vem dos judeus, ou seja, vindo de Jerusalém, a cidade em questão. E quando a Bíblia fala desta cidade no céu, ela é chamada de Nova Jerusalém. Ou seja, nós temos aqui
a representatividade do reino de Israel terrestre quando Jesus nasce. E aí essa composição, ela é revestida de sol, ela é coberta pelo sol, o que tampa a sua nudez é o sol, e ela anda pela lua, aos seus pés estão caminhando pela lua, e na sua cabeça possui 12 estrelas. Ótimo. Então agora nós precisamos descobrir o que representaria sol, o que representaria lua, o que representaria estrela. Uma vez que nós já sabemos que mulher representa cidade. Então Jesus nasce em uma cidade, ou uma representatividade dela, no caso Jerusalém. Como fala visto do céu, é porque ele vem da Nova Jerusalém, que descerá do céu atraviada pela parte de Deus, e ele foi arrebatado aos céus logo após o seu nascimento, mais de 30 anos andando aqui na terra, cumprindo a sua missão conforme foi feita, conforme é dito lá em Daniel, ele cumpriu a sua parte, fez aliança com muitos, enfim. Então isso já está claríssimo à luz da Bíblia. Mas precisamos interpretar sol, lua e estrela. Quando nós pegamos essas três referências, sol, lua e estrela, essas composições dentro da profecia, elas não se dividem. Existem várias referências proféticas que utilizam os três, sol, lua e estrela. Aqui nós vemos o sol, lua e estrela nessa mulher, compondo a nação de Israel, compondo Jerusalém. Só que nós vemos ao longo do tempo, agora já para o tempo do fim, essas mesmas representatividades acontecendo no mundo, sob Babilônia principalmente, só que se estendendo ao mundo todo. Então, quando fala-se dos sinais Sol, Lua e Estrela, principalmente quando usa-se a referência do sexto período e do sétimo, quando fala do Sol enegrecer-se, a Lua tornar-se em sangue e as estrelas caírem do seu firmamento, só para quesito de informação, se você está fazendo um estudo aprofundado e você quiser anotar, anote, porque estas referências proféticas você vai achar em 1 Coríntios 15, verso 41, em Lucas 21, verso 25, em Marcos capítulo 13, verso 24, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 20, em Mateus 24, verso 29, profeta Joel no capítulo 2, verso 10, Joel capítulo 2, verso 31, Joel capítulo 3, verso 15, Miqueias, capítulo 3, verso 6, Amós, capítulo 8, verso 9, Ezequiel, capítulo 32, verso 7, Jeremias, capítulo 31, verso 35, Jeremias, capítulo 8, verso 2, Isaías, capítulo 24, verso 23, Isaías 13, verso 10, Isaías 60, verso 20, Isaías 30, verso 26, e o único texto que eu vou citar que está fora dos livros proféticos, mas representa o mesmo texto, está em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 2. E todas as referências do Sol, Lua e Estrela dentro desse mesmo contexto profético, dentro do livro do Apocalipse, eu não citei, porque nós já temos estudado sobre ela. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 referências proféticas fora as do Apocalipse, trazendo essa representatividade Sol, Lua e estrelas. Então nós vamos ter que resumir um pouco o nosso estudo, porque para chegar em algumas conclusões que eu vou te apresentar agora, eu tive que estudar todos esses versos, interpretá-los à luz da Bíblia e cruzá-los. Para o estudo não ficar muito longo, eu citei todos os versos para você fazer isso aí na sua casa. Mas eu vou te apresentar o resumo disso, principalmente usando textos chaves. Então, quando nós falamos de Sol, Lua e estrelas,
O que cobre essa mulher seria exatamente o seu posicionamento, a sua estrutura política. Lembrando que o Sol, a Lua e as estrelas são referências de adoração, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas o Sol representa política. E aí, o texto mais forte que nós temos em relação a isso está justamente no profeta Isaías. Você vai poder acompanhar aí, profeta Isaías, no capítulo 19, no verso 18, quando é dito assim: naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã. Lembrando que Egito e Canaã não são as mesmas cidades, não são as mesmas terras, mas o livro do Apocalipse cita que Egito é um símbolo espiritual que é utilizado dentro das profecias. Canaã é uma referência à terra de onde se deu origem. Inclusive, quando fala a terra de Canaã, você vai pegando as suas origens, você vai chegar lá na terra de Babilônia, a cidade de Babilônia. Mas aí quando continua aqui, e aí você vê que tem uma junção em torno de tudo isso, aí fala assim: eles falarão a língua de Canaã, ou seja, o idioma de Canaã, e farão juramentos ao Senhor dos Exércitos. E uma delas se chamará, na minha versão, cidade de destruição, referenciando a uma cidade, ou seja, um poder político. Mas em outras versões é chamada Cidade do Sol. Então você tem algumas versões chamando Cidade do Sol, em outras versões a Cidade da Destruição. Uma junção de espiritualmente o Egito, juntamente com as terras de Canaã. E você sabe, né? Quando a gente fala de Canaã, a gente lembra muito da promessa final, mas é uma terra de herança, né? De descendência de Cã, um dos filhos de Noé. Noé? Foi Noé que teve Cã, Jafé e Sem? Foi, né? Pois bem. Então, quando aqui fala do Sol, como sendo essa referência cidade do Sol, ou cidade da destruição, juntamente com a língua de Canaã e juntamente o Egito, nós vemos todas essas junções. Em Apocalipse, por exemplo, quando você fala em Canaã, ela vem a se tornar a capital, né, da terra de Canaã no futuro ali. No futuro não, depois que o povo de Israel toma ela por herança, eis que eles instituem, aonde vem a se tornar Israel, Jerusalém. Quando você vai para o livro do Apocalipse no capítulo 11, você lembra que nós lemos sobre a cidade, no verso 8, que fala assim: e os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Onde ele foi crucificado foi Jerusalém. Espiritualmente, ela traz o simbolismo de Sodoma e de Egito. Lá em Isaías, chama-se a cidade do Sol, justamente essas referências de Egito e a sua língua de Canaã. E aí você observa que é uma junção de vários elementos. E aí, quando você vai pegando todos esses outros textos e o contexto de cada um deles, e você pega esse texto de Isaías principalmente, chega-se à conclusão que o Sol é um revestimento político. Só que mais do que político, é quem tem autoridade. O poder está destinado a quem? Quando você pega Jerusalém, na sua origem, quem que revestia Jerusalém? Não era Deus? O sol da justiça sobre Jerusalém não era o próprio Deus? Não era-se uma nação teocrática? Não era exatamente Deus que governava aquela nação? Ou seja, quando eu falo política, vai muito além de partidos, candidatos. Eu estou falando de um sistema que governa. E aí você tem
na cidade em que Jesus nasceu, quem governava era Deus. E agora você tem aqui na Terra uma representatividade de uma nação que politicamente não é mais Deus quem governa. Agora nós vamos falar da Lua. Na Lua tem um verso interessante no livro do profeta Jeremias, no capítulo 8, no verso 2, que fala bem assim: serão expostos ao sol, à lua e a todo exército do céu, a quem tinham amado, a quem tinham servido, e após quem tinham ido e a quem tinham buscado, diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, mas serão como esterco sobre a face da terra. Aqui eles já juntam o sol, a lua, principalmente as estrelas, como símbolo de adoração, de governância. Ou seja, eles seguiam esses astros, eles adoravam esses astros, eles se prostravam a esses astros. Quando nós falamos da lua, agora, a gente tenta olhar para Israel até para identificar. Porque se o sol representa a justiça de Deus, a governança de Deus, a lua em Israel era representada por onde? Pelo santuário. Porque tudo que Deus fazia, exercia o seu poder, o seu domínio, se encontrava no santuário. Quando eles estavam andando no deserto, o santuário andava, conforme a nuvem andava, o povo andava. O povo seguia ali, o povo adorava ali. E agora, Jeremias fala de pessoas que estão seguindo, adorando e andando após esses astros. Logo, é possível afirmar que a lua é uma representatividade da religião ou da espiritualidade. Assim como Israel tinha como a sua religião, sua espiritualidade concentrada no santuário terrestre, a lua, dentro desses símbolos proféticos, também representa espiritualidade, religião. Quando nós formos estudar mais à frente, quando fala da lua se converter em sangue e o sol se converter em trevas, você imagina que em um momento, uma nação que já teve o sol da justiça, a governança vinda de Deus, quando fala em trevas, é porque agora o domínio da terra estará sobre as mãos do diabo. Quando fala de uma religião que se converte em sangue, é porque agora haverá mortes e perseguições de cunho religioso, para não falar espiritual, e a terra vai estar coberta de sangue. A religião vai matar muito. E aí agora nós temos uma outra resposta para achar. 12 estrelas. As estrelas, ela é interessante porque dentro da profecia, ela vai ter alguns significados. Se a gente olhar para Israel, na questão do sol, na questão da lua, então deduz que as estrelas, 12 estrelas, representariam as 12 tribos, ou seja, 12 líderes. Só que dentro do livro do Apocalipse, dentro das profecias, estrelas não representam tão somente lideranças, embora possa ser aplicada assim também. Mas ela vai estar mais relacionada a mensagens, a mensageiros, a anjos. E isso nós vemos, inclusive aqui no capítulo 12. Eu acredito que no próximo estudo nós já falaremos sobre isso. E em outras passagens bíblicas também. Então, Apocalipse 1, principalmente, nós temos ali a resposta de que estrelas representam mensagens, mensageiros. E agora, quando fala em 12 estrelas, é seguro dizer que são 12 mensagens. Quando nós olhamos para a cidade, ainda no momento em que Cristo nasce por ela, fazendo essa junção, porque é uma cidade vista do céu, se você for pensar como o reino dos céus, o que você tem? O sol da justiça, a justiça de Deus, a autoridade de Deus. A lua, como sendo símbolo do santuário, um símbolo de aliança, Cristo renovou, inclusive, essa aliança aqui na terra. E você tem os discípulos
12 mensageiros com a missão de levar esse evangelho a todo mundo, a toda tribo, língua, povo e nação. Percebe que dá um casamento perfeito, harmoniosamente com a Bíblia e dentro das profecias também. Então, quando nós falamos de estrelas, ela dá essa compreensão ampla. É mensagem, mensageiros, liderança, tudo isso se aplica. Então, o que nós temos aqui, na verdade, no capítulo 12, é dizendo que foi visto o reino dos céus, ou seja, a nova Jerusalém, dando à luz a um filho aqui na terra, na Jerusalém terrestre, tendo o sol da justiça, tendo Deus como governante, tendo o santuário, tendo a aliança que Deus fez com o povo, como uma forma de caminho por onde andar, tendo 12 tribos que compunham a nação de Israel, mas também 12 líderes, 12 mensageiros, que eram os 12 apóstolos que acompanhavam Jesus. Esse filho foi levado ao céu, assentou-se no trono de Deus, e então começaria um período onde esta mulher ela fugiria para um deserto, no qual ficaria 1260 anos, que é justamente o período que nós já estudamos algumas vezes aqui no livro do Apocalipse, inclusive. E aí agora nós temos que dar sequência no estudo. Vamos precisar saber quem é esse dragão, qual é a representatividade dele, em harmonia com Apocalipse 13, Apocalipse 17, Daniel capítulo 7 e outros profetas também. Ou seja, todas as conclusões que nós chegamos aqui no livro do Apocalipse, estudando ele verso por verso, está em harmonia com todos os profetas. Não apenas um verso isolado ou a crença de igreja ou religião A ou B. Tá bom? Família, dito tudo isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Coloque aqui embaixo, você concorda com essas interpretações do sol, da lua, das estrelas, da mulher? Se você discorda, você tem base bíblica para isso? Deixa os textos, o fundamento também aqui nos comentários, certamente nos edificará muito, tá bom? E eu espero encontrar você num próximo vídeo, ou se não, amanhã, não sei se amanhã vai ter vídeo, mas num próximo vídeo eu espero te encontrar, tá bom? Fica todos com Deus, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, se tornar membro se for possível, e eu te encontro num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.